Minutinho que já começamos. Graça e paz. Aleluia, bom dia, graça e paz. Estamos aqui, 12h12, nossa terceira live do dia, amém? Tivemos a primeira live ali às 0h, segunda live às 8h e agora meio-dia, momento especial. Estivemos aí na segunda live, um momento muito forte da parte de Deus conosco, e agora um fluir de coisas vindo, né, aos nossos corações e às nossas mentes, para que possamos, com base naquilo que Deus derramou, naquilo que Ele despertou, possamos nos mover, nos mobilizar, correspondendo a esse despertamento, a essa unção, a esse derramar de Deus, para nos encorajar a realmente experimentar a cada novo dia novidade de vida. E nessa terceira etapa da jornada, Deus minha prioridade, estamos na segunda fase, uma fase onde estamos trabalhando três temas, três fundamentos, né, três fundamentos que de fato dão aquele alicerce sólido para uma caminhada transformadora, que é a santidade, que é a fidelidade e que é a obediência. Vamos tratar agora sobre a obediência, tá? Falamos um pouquinho mais cedo, né? Na manhã hoje não falamos de santidade, porque o momento foi um momento santificador, mas a citação que utilizaríamos está em João capítulo 17, versículo 17, onde o Senhor Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para mim e para você, se de fato queremos nos santificar, se de fato queremos nos separar deste mundo, e essa separação não é física, mas é do ponto de vista mental, na conduta, nos valores e princípios, precisamos trazer para o lugar central das nossas vidas, para o alinhamento das escolhas e decisões que temos que tomar, temos que trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar no lugar como que descrito pelo Senhor,
no Salmo de número 138, versículo 2, lá o Senhor fala pelo salmista que ele exaltou a sua palavra e o seu nome sobre todas as coisas. Sabemos que Deus ele é fiel à sua palavra, sabemos que ele está velando sobre a sua palavra, atento à palavra para que ela se cumpra. Essa mesma palavra não volta vazia. E acerca do caráter de Deus, ele é aquele que, por não ser homem para mentir, ou filho de homem para se arrepender, o que ele fala, ele cumpre, o que ele diz, ele realiza. Então, podemos sim nos apoiar, nos inclinar, nos assegurar de que uma vez que a palavra de Deus ela nos é dirigida, ministrada e vem ao nosso coração de forma específica e personalizada, que realmente esse fato, né, porque agora podemos encarar como um fato, esse fato que está sendo revelado ao nosso coração já é algo decretado nos altos céus, que no mundo espiritual já está em mobilização, já está numa inércia de materialização, para que realmente aquele e aquela que se posicionam em concordância à palavra que recebeu, desfrutem e experimentem da fidelidade de Deus, que não permite que a sua palavra volte vazia, que está de fato atento à sua palavra para trazer cumprimento sobre ela. E agora que já avançamos para o período do meio-dia, meio-dia e 15 agora, falaremos sobre obediência. E para tanto, hoje citaremos a declaração de Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 46. É uma citação que eu posso categorizar como pesada, uma citação que nos traz para um lugar de reflexão e de examinação. Deixa eu cumprimentar aqui Luiz Cláudio e Marli. É isso mesmo? É Marli ou é Mari? Não sei porque aqui eu não estou enxergando direito, mas sejam muito bem-vindos à graça e à paz. Nesse momento vamos falar sobre obediência, biblicamente falando, essa característica no caráter do crente, no caráter do filho, no caráter do discípulo, que de fato o diferencia daqueles que de alguma forma pensam ter um relacionamento com Deus, mas uma vez que essa característica, que esse aspecto, ele não é priorizado, não é devidamente valorizado, tenha certeza que essa relação com Deus ela é uma relação fantasiosa, uma relação, por que não dizer falsa, e muito arriscada e perigosa. Porque a obediência ela é tratada na Escritura como a chave que nos leva a desfrutar das bênçãos de Deus, das benesses, daquilo que o Senhor tem de melhor e que surpreende a todos aqueles que se relacionam com Ele por meio dessa característica, dessa condição que é a obediência. Por sua vez, a inobservância, né, a ignorância, ou, diga-se de passagem, a rebelião ou rebeldia, no sentido de entendermos que Deus estabelece um princípio na condição de Senhor, de Criador dos céus e da terra, de legislador, juiz de toda a terra. Deus ele não sugere, Deus ele não pede a nossa opinião no tocante a querer ou não obedecer. Uma vez declarada a sua palavra, ela é digna de toda aceitação e, com base nisso, o que cumpre a nós agora, em resposta à palavra que nos é dada, é a obediência diligente e fiel. Então, esse é um momento também em que estamos sendo ministrados para que possamos, de fato, ser aqueles que entram nesse lugar, num relacionamento com Deus, de levar Deus a sério. Porque o apóstolo Paulo diz que com Deus, de Deus não se zomba, e que nem com Deus se brinca. Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele há de ceifar. Aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar no Espírito, se você plantar em concordância com a palavra, você vai colher vida eterna, você vai colher aquilo que vai te trazer regalados, bens e momentos de grande alegria. Mas em contrapartida, se você, no oposto, semear na carne, né, que é justamente na condição oposta, adversa ao que a palavra, ao que o Espírito diz, também há de colher tais frutos. Tá? Então, Jesus ele declara em Lucas capítulo 6, versículo 46, por que é que vocês me chamam de Senhor?
Por que é que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu digo? Né? Tanto que eu vou pedir a você que, se você puder, você que está aqui agora na audiência, você que está aqui agora ao vivo, se você puder, por favor, poste, coloque aí, né, essa citação, Lucas capítulo 6, versículo 46, no contexto da sua Bíblia. Só para a gente ter aí como fazer alguns contrapontos, alguns breves e rápidos comentários, porque ainda temos aqui a leitura agora do devocional Café com Deus Pai, né? Logo no horário de 6 horas, que foi 8, que antecedeu essa reunião, nós fizemos a leitura do devocional Priorize Deus. E hoje o título, extremamente convidativo, né? até casou muito bem com o momento que o Senhor nos concedeu, o tema foi gratidão. E agora, já nós vamos partir para o tema que está reservado para o dia 26 de junho, no livro devocional Café com Deus Pai. Mas temos aí, enquanto as postagens não chegam, deixa eu consultar aqui o notebook, ou até pegar minha Bíblia que está aqui bem perto, para ver como que na Bíblia Viva está escrito por Lucas essa declaração de Jesus em Lucas. Lucas capítulo 6, e o versículo é o de número 46. Lucas capítulo 6, eu tenho aqui o versículo 43, 46, e ele diz: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, ou seja, enfatizam em se dirigir a mim e não me obedecem. Perfeita declaração da Bíblia Viva. Até porque o Senhor aqui, e é esse o ponto que eu quero chamar a atenção, deixa eu ler só mais um pouquinho para dar contexto. Versículo 7, porém, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e me obedece, é como um homem que constrói uma casa sobre um alicerce sólido, posto em cima da rocha firme. Quando vier a inundação e as águas baterem contra aquela casa, ela continuará em pé, pois está solidamente construída. Porém, aquele que ouve a minha palavra e não obedece, é como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Quando as águas baterem, ou melhor, detalhes importantíssimos para que tenhamos a atenção e por meio da atenção a tais detalhes, o nosso coração venha a ser ministrado com fortalecimento e da mesma forma também despertado para aquilo que precisamos alinhar em nossas vidas. Até porque, para que a gente possa só dar um reforço da importância, eu já estava aqui em outro, Lucas 6, pronto, 46, nós lemos até o versículo de número 49. Ele faz todo esse contraste, vai construindo detalhes que eu quero já abordar contigo, mas antes vai ser interessante que relembremos uma citação que foi declarada na madrugada em relação ao lugar central que a palavra de Deus tem na batalha espiritual e, consequentemente, na condução. Eu não sei porque que isso acontece, a câmera sai de quando em vez, nós estamos de volta. Amém? Então aqui deve ser a rede. Então aqui nós temos em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Além da palavra ser aquilo que vai ajudar você e ajudar a mim também a alinhar a nossa vida, a verificar aquilo que não está legal na nossa vida, ela também nos ajuda a endireitar. Ela primeiramente vem mostrar aquilo que não está legal, aquilo que não está em acordo com o que Deus diz, para que de fato possamos, com base nessa característica fundamental de todo filho e filha de Deus, que é guiada pelo Espírito Santo, você tem então essa palavra que vem para te trazer ajuste, ela vem te ajudar, ela vem ser a lâmpada para os seus pés, a luz para os seus
seus caminhos, a fim de que no momento em que você a reconheça, você possa reconhecer Deus. Deixa eu aqui cumprimentar a Andresa. E o que acontece quando eu reconheço a Deus é que Ele vem e Ele endireita as minhas veredas. Todas as vezes que eu me relaciono com Deus, com a sua palavra, trazendo Deus para o lugar em que Ele tem que estar, o lugar central na minha vida, o lugar de grande valor, maior valor, um lugar que não tem par, um lugar sem concorrentes, a palavra dele então vem sobre mim com a direção clara, específica, primeiro para trazer à minha consciência aquilo que está de errado, aquilo que está em equívoco, em desvio, em desacordo com a palavra de Deus, para que então, né, com essa consciência esclarecida, com essa disposição interior alarmada, alertada acerca da urgência da obediência, eu então me posicione para então agora, submetido, rendida ao Espírito Santo, permitir que a palavra então me ajude a entrar no trilho, a vir para o lugar de correção e ter uma profunda aprendizagem e agora experimentar a renovação da minha versão de vida, a versão de vida que agora surge tendo autoridade por meio da correção, por meio do reconhecimento de Deus em minha vida. Então, Jesus ele vai pontuar, como nós falamos inicialmente, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu digo? Na tradução da Bíblia Viva, que para mim é pontualmente perfeita. Por quê? Porque estamos falando de obediência. E esse fato, meu irmão, minha irmã, você que está aqui me assistindo, você que vai assistir esta programação gravada, por favor, agora nesse momento, vem comigo e analisa com cuidado. Analise com carinho e, por favor, abra o seu coração. Jesus é claro em dizer: para que é que você me chama de Senhor? E o Senhor na Bíblia não é um pronome de tratamento que nós usamos na língua portuguesa para tão somente distinguir alguém. Jesus, ou melhor, Senhor na Bíblia é na verdade uma nomenclatura que estabelece uma classe, a condição daquele que ordena, daquele que é dono, daquele que é o amo. Nós estamos falando de uma sociedade escravocrata, onde havia uma relação entre senhores e escravos. Então Jesus fala entre mestres e discípulos. Então quando Jesus fala, se vocês me chamam de Senhor, e quer dizer dono, amo, mestre, isso quer dizer que de forma implícita, sem precisar explicar muito, o que eu digo, o que eu falo é inquestionável. É algo a ser praticado e aplicável. Mas no momento, quando ele faz essa alusão, quando ele traz essa referência, é porque de fato esse conteúdo é um conteúdo questionável. O fato dele ser Senhor, o fato dele ser mestre e, de repente, aquilo que ele fala não ser levado em consideração como que de fato teria que ser. Não ter o lugar de relevância na nossa vida como de fato deveria ter. E note que esse é um tema extremamente atual, porque o que mais vemos hoje são pessoas que querem ter o seu direito de fala e opinar no tocante a uma relação estabelecida com Deus por intermédio de Jesus, que é uma relação de renúncia, uma relação de obediência, uma relação de entrega. Disse Jesus: você quer me seguir? Negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. Então, nesse momento, nós estamos trazendo essa citação para que possamos, então, perceber onde a palavra vai lançar luz no nosso interior, porque vai trazer algum tipo de incômodo. Você pode observar se você é alguém que obedece a Cristo na relação do seu casamento, na sua relação conjugal, em relação à criação dos seus filhos, em relação às suas finanças, em relação à sua carreira profissional, em relação à gestão dos recursos que estão sob a sua tutela, em relação ao seu ministério, à sua performance enquanto crente, em relação à sua conduta. Porque aqui não é mais a ideia, eu quero ser feliz. Desculpe, sua felicidade está em obedecer a Deus. Obviamente, Ele é aquele que deixa claro que aquele que obedece, aquele que segue as instruções, este tal é alcançado com galardão. Esta pessoa, ela é alcançada, amparada, beneficiada com a fidelidade de Deus. Então, se eu e você queremos de fato acessar um novo nível de relacionamento com Deus, para então experimentarmos a manifestação de uma nova versão de vida com poder e grande glória, uma vida de fé autêntica, uma vida de fé séria, firme e praticável, né? Precisamos ter esse princípio como algo inegociável em nossas vidas. A santidade
Em primeiro lugar, que falamos um pouquinho mais cedo, e agora a obediência. Esse trio, essa trinca, esse tripé é justamente aquilo que nos sustenta para, no mundo espiritual, sermos inabaláveis e, consequentemente, frutíferos, para crescermos e frutificarmos muito. Santidade, obediência e fidelidade, que é o tema que trataremos mais tarde. Então agora, diante daquilo que já foi dito, você precisa se questionar, porque ele vai trazer uma alusão logo na sequência desse questionamento, porque é que me chamam de Senhor se não me obedecem, em relação às consequências e os benefícios de quem obedece e de quem desobedece. Ele diz, ao que vou comparar alguém que ouve aquilo que eu falo e pratica, põe em prática, obedece àquilo que eu digo? Essa pessoa será semelhante a um construtor que edifica a sua casa num terreno rochoso, sobre a rocha, um firme alicerce, um sólido alicerce. Essa pessoa, diante das intempéries da vida, porque elas virão, porque ele diz quando, tanto para o obediente quanto para o desobediente, o quando é uma conjunção que se refere ao tempo, que mais cedo ou mais tarde teremos que enfrentar intempéries na nossa vida, teremos que enfrentar ventos fortes, tempestades, né? Aquilo que vem para provar, vem para testar a nossa estrutura. O quão sólida é o alicerce que estamos fundamentados. Então ele deixa claro que se você está praticando a palavra porque está ouvindo ele falar, quando esse tempo chegar, e ele vai chegar, você não vai cair, você não vai ruir, você sequer vai balançar. Por quê? Porque você está alicerçado na prática dos ensinos dele. Em contrapartida, nós vemos ele ser claro em dizer que existem também aqueles que ouvem aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está ordenando, mas sequer levam em consideração a mensagem declarada, ou melhor, decretada pelo Mestre, decretada pelo Senhor. E qual é a consequência para essa inobservância? É que essa pessoa vai estar construindo, edificando a sua casa, alicerçando a sua vida num terreno insólito, num terreno arenoso, num terreno que não é, por assim dizer, apropriado para quem quer de fato permanecer firme diante das dificuldades, porque elas virão. E ele informa que quando as intempéries elas se apresentarem através de um vento forte, através de uma tempestade, de um mau tempo, esta estrutura, esta casa, esta vida não permanecerá de pé, mas vai ruir e vai se desfazer. Então, para mim e para você, não somente vem um convite no sentido de nos incentivar e nos animar a de fato entrar nesse lugar para praticar a obediência como uma escolha e crescer no conhecimento do que significa você obedecer e experimentar, né, os resultados da obediência, como também vem uma advertência muito clara para aqueles que estão questionando, estão de alguma forma indiferentes, né, céticos, ou quem sabe até questionadores, porque acreditam que a Bíblia precisa ser atualizada. Tem esses também. Então agora, dito essas coisas, penso que está muito claro, né, a necessidade de reflexão. Lucas 6, 46 a 49. Foi a citação que utilizamos nesse momento para estabelecer esse ponto de partida no dia chamado hoje para trabalharmos o nosso interior acerca dessa condição que é o princípio da obediência. Agora nós vamos para a leitura do devocional Café com Deus Pai, do dia 26 de junho. O que é que tem para nós aqui? Vamos então? Pronto! Dia 26 de junho, o título é... Paranã, 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 chegamos nele, atenção, estamos chegando, chegamos. Pronto! Dia 26 de junho, Café com Deus Pai, não permaneça no deserto. Não permaneça no deserto, ok? Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito e no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Atos capítulo 7, versículo 36. Deus tirou Israel da escravidão no Egito. Quando a nova geração de israelitas chegou à fronteira da terra prometida, eles estavam prontos para possuí-la. As experiências no deserto os haviam preparado para aproveitar a herança dada por Deus. A experiência no deserto lançou Jesus em um ministério capacitado pelo Espírito Santo.
Ele foi imediatamente às sinagogas para ensinar e declarar ousadamente o seu propósito. Você também emergirá do deserto com um novo senso de propósito. A experiência no deserto havia mudado tanto o povo que eles não foram mais os mesmos depois do Egito. Deixa eu falar aqui com Fabiana, né? Deixa eu cumprimentá-la. Pronto. Seja muito bem-vinda. E essa verdade também seguirá firme com relação a o deserto de das fases na nossa vida espiritual, tá? Momentos em que algumas pessoas veem o deserto como uma realidade ruim, né? Um momento adverso, né? Todo o deserto, mas o deserto é um lugar sobrenatural. O deserto é um lugar onde representa com a nuvem que conduz o povo de dia e a coluna de fogo que aquece e também orienta o povo à noite. No deserto é que provamos do maná, que é um alimento sobrenatural, por que não dizer espiritual. É no deserto que somos providos de codornizes, né, também em abundância. É no deserto que experimentamos a água brotar da rocha, uma clara alusão à presença de Jesus e do Espírito Santo. É no deserto que o sobrenatural acontece, porque enquanto nós estivermos, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, porque não temos estrutura natural do ponto de vista existencial para permanecer no deserto sem que de fato tenhamos entendimento, sem que de fato tenhamos a habilidade de estar no deserto. O deserto é um lugar de cuidado, é um lugar de você experimentar quem é você em Deus e quem é Deus na sua vida. Quando você sai do deserto, você sai preparado, você sai habilitada para conquistas, para de fato experimentar uma versão da sua vida imparável. Por quê? Porque agora você tem uma nova mentalidade que não é mais aquela que você tinha antes de entrar no deserto. Há um antes, um durante e um depois do deserto. E, como que bem diz aqui o autor, né? Essa verdade também seguirá firme com relação a você. Você nunca mais será o mesmo ou a mesma. Como você consegue atravessar o deserto, ele fala aqui, deixa eu complementar também aqui quem vai chegando, como que você consegue atravessar um deserto? Um passo de cada vez, é bem assim. Quando você passar pela experiência no deserto, saberá com certeza que o Senhor, o seu Deus, o abençoou em toda a obra de suas mãos. Ele vigiou a sua jornada através do vasto deserto. O Senhor esteve com você e não lhe faltou nada. Até a roupa que eles usaram no deserto, a roupa, ela não rasgou, mas ao contrário também não encolheu, não se desfez, ela cresceu no corpo, dizem alguns, porque sobrenaturalmente o Senhor atuou com eles. Então, o deserto é o lugar da intimidade com Deus. O deserto é o lugar do sobrenatural rasgado, aberto, a vivo e a cores, diante dos nossos olhos. A partir de hoje, as suas palavras serão de transformação. É a etapa que estamos vivendo agora. A terceira etapa é uma etapa transformadora nessa caminhada de 40 dias, sendo hoje o 9º dia dos 40. Você será conhecido ou conhecida como alguém que tem palavras de vida. Aleluia! Uma das coisas que somos chamados a fazer é pregar o Evangelho de Cristo. Não somente nos púlpitos das igrejas, mas nas ruas, em nossa casa, em nosso trabalho. Decida viver o Evangelho cheio do Espírito Santo. Palavras se tornam vazias sem o fogo do Espírito, mas são dinamites quando são cheias do poder de Deus. Então a frase do dia hoje é para o devocional Café com Deus Pai. Deixe Deus definir você, não sua luta. Muitas pessoas são definidas pela luta de maneira descaracterizada, ou a mais do que é, ou aquém do que de fato representa. Mas Deus é aquele que sabe exatamente quem somos, o que podemos e o que temos. Porque ele diz, pelo profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, só eu é quem sei os planos que tenho para você. E o que me deixa muito feliz em saber disso, é que além de somente Deus saber, nem eu, nem o diabo, nem o mundo, nem os meus semelhantes sabem, isso também vale para você, somente Deus sabe, e ele adianta trazendo um spoiler dizendo, e os planos que eu tenho para você, ainda que eu não detalhe quais, eles são de bem e não de mal.
e isso para te dar um futuro, te dar uma esperança. Amém? Então você que está aqui agora ouvindo esta palavra, receba na sua vida esperança por intermédio da palavra do Senhor, que há de revelar no seu coração detalhes do plano que Ele tem para você, para que você não tenha a sua ótica distorcida, observando, focando a realidade que é passageira, transitória e que, por sua vez, o máximo que ela pode trazer sobre você é ensinamento, porque determinar quem você é, só Deus. Amém? Então, dessa forma, eu me despeço de você, agradecendo muito a sua audiência aqui nesse momento, declarando a boa mão de Deus sobre a sua vida, a paz do Senhor no seu coração, a manifestação do Espírito Santo em poder e trazendo glória, aquecendo o teu interior, iluminando a sua mente, para que você, debaixo da intercessão de Jesus, com o auxílio dos anjos, nesta terra, no dia de hoje, possa desfrutar de uma vida abundante, em novidade de vida, para que você seja um canal que vai cumprir a vontade de Deus na terra, como ela se cumpre nos céus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz.